senhor presidente, senhores e senhoras senadores. Incompetente. Esse cidadão é incompetente. Não tem idoneidade para o cargo. Por isso, senhor presidente, passo a argumentar contra a recondução desse cidadão ao cargo de diretor da NTT. Sou contra, e quero expressar isso, a recondução do senhor Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira ao cargo de diretor da ANTT, pois ele é incompetente, e vou demonstrar aqui. Pois, a meu ver, sob este cidadão pairam suspeitas gravíssimas, pendentes de análise e julgamento. E não se diga que aqui está-se a violar o princípio da presunção de inocência, porque não existe princípio da presunção de inocência quando a Constituição da República e quando as leis falam em reputação ilibada. Não há que se falar em presunção da inocência conforme decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal. A Lei 10.233, criada por este Congresso Nacional, que criou a NTT, que tem como objetivos, entre outros, o de celebrar contratos de prestações de serviços de transporte e, principalmente, fiscalizar tais serviços. A NTT não vem exercendo as suas atribuições, senhor presidente. Essa mesma lei, senhores senadores, esta mesma lei, no seu artigo 53, estabelece que os membros da diretoria da agência serão brasileiros com conhecimento do cargo e reputação ilibada. Ele não possui reputação ilibada. E passo a argumentar, senhor presidente. Tem em mãos uma representação do Ministério Público Federal ao Tribunal de Contas da União, senhores senadores. Resultado, senador Ferraço, de diversas ações civis públicas que culminaram com condenações judiciais pelas ações e omissões que a agência, a NTT, na pessoa do senhor Bernardo, como superior hierárquico da autarquia, deram causa. Trecho da representação que passo a ler. É visível a postura leniente da direção da agência, que tem evitado a aplicação de qualquer penalidade à ALL. O trabalho de seus próprios administrados é dificultado, senhores senadores. A responsabilidade é da diretoria, sobretudo do diretor-geral, a quem cabe a representação da NTT. E o comando hierárquico sobre pessoal e serviço é dele, presidente da agência. O documento, fruto, senador Pedro Simon, de anos de investigações do Ministério Público Federal, relata com preocupante detalhamento o seguinte: primeiro ponto, dilapidação do patrimônio da extinta rede ferroviária federal. É o primeiro ponto, documentado. Descumprimento de contratos de concessão, com documentos. Abandono de faixas de terras e prédios públicos históricos. Sucateamento de milhares de quilômetros de trilhos concedidos, causando prejuízo incalculável. E um golpe na memória, na história ferroviária da República Federativa do Brasil. A ausência de fiscalização pela NTT é gravíssimo. Imposição de dificuldades aos especialistas em regulação da própria agência para emitirem autos de infração em desfavor das concessionárias. Aqui, senhor presidente, beira a prevaricação, beira ao Código Penal, senador Lindenberg Faria. Muito bem. Um acórdão do Tribunal de Contas da União, resultado da fiscalização da auditoria, que técnicos daquele tribunal, senhor presidente, realizaram entre 1997 e 2011, com o objetivo de verificar os investimentos realizados em ferrovias concedidas pela União. Os principais achados apontados são os seguintes: primeiro, ociosidade elevada das linhas concedidas, já que 2/3 da malha ferroviária encontra-se subutilizada ou em completo desuso. Ou seja, dos cerca de 28 mil quilômetros concedidos, apenas 10 mil encontram-se em operação comercial. E continua, senhor presidente, deficiente acompanhamento e fiscalização dos investimentos pela ANTT.
repactuação para menor das metas de desempenho de concessionárias, o que impede a análise da relação entre os valores de investimentos informados e o desempenho das concessionárias em relação à produção. E continuo, deficiente acompanhamento contábil dos valores e bens vinculados à concessão relativos às taxas anuais de depreciação e amortização, deficiências no exercício da atividade regulatória e diversos outros documentos que fazem acusações, repito, gravíssimas de ações e omissões que repercutem em danos ao erário em valores bilionários. Não só valores que possam ser tangenciados, senhores, mas a cultura, o patrimônio cultural nacional representado pela história da Rede Ferroviária Federal vem sendo dilapidado. O senhor Bernardo, como diretor-geral desta agência desde 2008, precisa ter responsabilidades apuradas antes de renovarmos nosso voto de confiança. Por isso, senhor presidente, entendo que este cidadão não possui capacidade para exercer o cargo que aqui nós, constitucional e legalmente, temos a obrigação de analisar. E por isso, senhores senadores, a votação é secreta, para que nós possamos votar com consciência. E, aliás, esta votação também deveria ser em aberto, se a proposta de emenda constitucional do senador Paulo Paim já tivesse sido colocado em pauta, para que cada um de nós assuma a sua responsabilidade perante a história desse país. Muito obrigado, senhor presidente.